Boa noite, queridos. É a primeira vez que eu estou aqui, tá, irmãos? Pastor Renê, depois que mudou para a catedral, me abandonou. Pois é. Conhece aqui, levanta a mão aí. Quem não me conhece? Tá certo. Então, para você que não me conhece, eu sou o Levi Santos, sou casado com a Elisângela, tenho duas filhas, uma chamada Priscila, é a minha primogênita, a outra se chama Camila. E hoje, as minhas três mulheres, como eu costumo dizer, não estão comigo, não estão me acompanhando. Ok? Não estão comigo, porque também é culto na nossa igreja, e a minha esposa toca no Ministério de Louvor, a minha filha trabalha na mesa de som, e a outra cuida das crianças. Então, estão todas trabalhando na obra do Senhor, né? Eu não poderia recusar, os nossos cultos lá era quinta-feira, com a retomada nós mudamos para quarta-feira, né? E eu não poderia recusar o convite do pastor Renê, porque toda vez que um pastor convida você a subir ao púlpito dele, ele está te honrando, né? Então, eu me senti muito honrado, pastor Renê, pelo convite. Estou aqui, tá certo? Então essa é a minha história. E pela misericórdia de Deus, eu pastorei uma igreja de Nova Vida ali no bairro Boa Vista, aqui também em São Gonçalo. Tá bom? Agora vamos à palavra de Deus. Eu queria pedir a você, por gentileza, que se pusesse de pé, em referência à palavra do Senhor, abra sua Bíblia no livro de Salmos, de número 91. Nós vamos ler o versículo 1. Esta palavra veio ao meu coração após ouvir uma ministração de um pastor André Brandão, da Assembleia de Deus do Rocha. Ele esteve conosco lá na igreja, e ele falou algumas coisas em cima desse versículo, e aquilo ficou no meu coração, e enquanto eu pensava em que falar aqui, Deus começou a falar no meu coração novamente através dessa palavra. Então, estamos aqui hoje para compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no nosso coração. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor. Mais uma vez contamos com a Tua bondade e misericórdia para nos dar entendimento daquilo que deseja nos ensinar nesta noite através da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor, é o que eu te peço. Me coloco na total dependência do Teu Espírito para que Tu possas usar a minha mente, os meus lábios, e assim todos nós sermos abençoados, Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, e faço isso no nome santo de Jesus. Que todos digam amém. Pode se sentar, queridos. Eu, ainda acompanhando aqui o momento do ofertório e vendo a fidelidade dos irmãos. Irmãos, olha, eu sempre falo lá na nossa igreja que esse momento é um momento crucial do nosso culto. Por quê? É para arrecadar dinheiro? Não. É porque esse momento é um momento em que você tem a oportunidade de mostrar a Deus a sua fé e a sua gratidão. Porque quando você traz o seu dízimo, você está dizendo para Deus: olha, Senhor, eu confio que 90% vai ser melhor do que 100%. Quando você traz uma oferta, você está dizendo para Deus assim: Deus, eu te agradeço porque eu tenho um dinheiro no bolso e posso ofertar na tua casa. Que maravilha, irmãos! Né? Que maravilha! O culto da Nova Vida, não é porque eu sou Nova Vida, mas eu me apaixonei. Eu não sou oriundo da Nova Vida, eu sou oriundo da Assembleia de Deus, mas eu me apaixonei pelo culto da liturgia da Nova Vida, porque nós temos um bom louvor, temos uma boa oferta, e agora vamos desfrutar, se Deus assim nos permitir, de uma boa palavra. Amém? Quem está disposto a ouvir uma boa palavra aí, diga amém. Diga glória a Deus. Aleluia! Deus é bom, querido, em todo o tempo.
Eu quero falar um pouquinho nesse texto que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero falar sobre sombra nesta noite. Por quê? Porque quando nós falamos sobre sombra, nós logo pensamos em um lugar que nos traz refrigério. Sim ou não? Sombra é um lugar que nos traz refrigério, nos abriga de alguma forma. E também, em alguns momentos, nos dá segurança. Então, quando nós, por exemplo, estamos caminhando num lugar muito quente, tudo que nós pensamos naquele momento é, poxa, como eu gostaria de encontrar uma árvore aqui para me pôr debaixo da sua sombra. O calor está muito forte, todo mundo pensa em quê? Preciso de uma sombra. E eu quero falar sobre 3 tipos de sombra nessa noite. A sombra natural, a sombra do homem e a sombra de Deus. A sombra natural é aquela que nos é oferecida por qualquer coisa, posso dizer. Eu citei aqui uma árvore, mas pode ser uma parede, pode ser um poste de rua. Por quê? Porque dependendo da posição do sol, e você tendo ali alguma coisa alta, ela, de uma forma automática, ela vai gerar uma sombra. Há pouco tempo, eu moro ali próximo do Rua de São Gonçalo, no centro, e eu vi assim uma fila de camarada, os motoboys ali. Eu falei assim, será que vai ter algum exame ali, alguma coisa? Aí eu olhei direito e falei, não. É porque eles ficam ali num pedacinho, na entrada ali do Boa Sul, onde estava um sol muito forte. E o poste criou uma sombra. Aí eles foram ficando enfileirados para pegar a sombra do poste. Não era nada mais, nada menos do que se abrigar debaixo daquela sombra, porque naquele dia estava um calor muito forte e eles estavam buscando ali o socorro, né, de uma sombra para refrigerar, para deixar eles de uma forma mais confortável. Então a sombra natural é essa. E qual é a vantagem que essa sombra traz? Ela traz uma vantagem temporária, porque quando o dia termina, ela acaba. Amém? E se não tiver sol no dia seguinte, ela sequer vai aparecer. E essa sombra, ela está aí para todo mundo. Não vai fazer muito. Você não tem como controlar. Não vai fazer muita diferença de onde você está, quem você é. Independente da posição, ela vai te favorecer no tempo dela. Naquele tempo em que ela acontecer. E qualquer um pode desfrutar dela. Essa é a sombra natural. Uma sombra que está aberta para todas as pessoas. A segunda sombra. Vou abrir aqui um minutinho. Amém. Voltamos aqui. A segunda sombra, a sombra do homem. Essa sombra, irmãos, é uma sombra especial. Por que ela é especial? Porque todos nós nascemos debaixo dela. Como assim, pastor? Ora, até você crescer e se tornar alguém, você está debaixo da sombra dos seus pais. Quem é você? Filho de Cicrano, filho de fulano. Essa é a sombra do homem. A sombra do homem, ela está conosco em várias fases da nossa vida. E ela tem um tempo para que você um dia faça sombra para outro.
ela te dá um tempo. É uma sombra que multiplica. E essa sombra humana, que todos nós nascemos debaixo dela, um dia também ela termina. Ela é limitada. Ela não vai durar para sempre. E essa sombra, ela pode ser dos nossos pais ou de alguém que tenha autoridade sobre nós. E aí, usando um exemplo bíblico, eu posso trazer para você um texto bíblico aqui de alguém que viveu à sombra de um grande líder, e quando esse grande líder partiu, ele se sentiu assim, o que eu faço agora? E Deus disse para ele, agora você vai se tornar uma sombra, para que outros possam te seguir. Você lembra quem é essa pessoa? Josué. Josué viveu à sombra de Moisés, ajudando Moisés. Mas um dia Moisés parte. E Josué fala assim, o que eu vou fazer agora? Deus se volta para Josué e diz, Josué, olha, o meu servo Moisés morreu, ele não vai voltar mais do monte. E você agora é que vai fazer esse povo atravessar o Jordão. Eu, Senhor? Sim, Josué, você. Esforça-te, que eu sou contigo, eu te ajudarei, eu vou levar você aonde eu levei Moisés. Vai chegar em algum momento na nossa vida, querido, que você vai ter que tomar uma posição, tomar uma atitude. Debaixo da sombra do homem, nós não podemos permanecer para sempre. Nem dos nossos pais, nem daqueles que nos lideram. A grande verdade é que quando chegar um determinado momento, você vai ter que se tornar sombra para alguém. Vai ter que sair debaixo dessa sombra. Então nós aprendemos aqui que a sombra natural é aquela que nos pode ser oferecida por qualquer coisa que tenha uma altura suficiente para criar uma sombra de acordo com a posição do sol. Nós estamos aprendendo agora que todos nós nascemos debaixo de uma sombra. Porque nascemos debaixo da sombra dos nossos pais, que nos protege. Sombra fala de quê? Abrigo, refúgio, proteção, não é isso? Então, todos nós nascemos debaixo da sombra dos nossos pais, que nos guarda, que nos protege e que nos ajuda, até que a gente tenha capacidade de tornarmos nós também alguém que vai fazer sombra para outros. Amém? Estamos entendidos? Amém. Mas o texto que nós lemos diz que, vamos voltar ao texto, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Tem a tradução aqui? Está diferente? Ó. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Nós, para estarmos debaixo dessa sombra, a sombra de Deus, nós precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo. Precisamos procurar esse esconderijo. Eu quero ler um texto com vocês, para que a gente possa seguir aqui a sombra de Deus. Em 1 de Reis, capítulo 17. Deixa eu achar aqui. Versículo 1. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos
nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, e vai para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Serepta, e que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher, viúva, que te sustente. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher, viúva, apanhando lenha. E ele a chamou, ele disse: traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. Indo ela trazê-la, ele chamou-lhe e disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 gravetos e vou prepará-los para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. Queridos, quando nós estamos debaixo da sombra de Deus, e sombra é um lugar de refrigério, mas debaixo da sombra nós ainda sentimos calor. A sombra tira o sol escaldante da nossa cabeça, mas ela não tira o calor. O que eu quero dizer, o senhor quer dizer, pastor? Eu quero dizer, querido, que quando nós estamos também debaixo da mão de Deus, da sombra de Deus, as aflições, elas vão acontecer. As dificuldades, elas vão acontecer. Eu puxei aqui para Elias, porque você viu, Elias acabou de profetizar que naquela terra não haveria chuva, uma grande seca. Nós sabemos que Deus prometeu cuidar das nossas necessidades, sim ou não? Não é isso? Jesus disse: não andeis ansiosos com o que haver de comer, beber ou vestir, porque o Senhor sabe que todas essas coisas nós necessitamos. Mas buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Isso é, Deus supre as nossas necessidades. Elias estava ali. O que Deus fez? Olha, vou te dar uma mansão com uma piscina para você desfrutar, um carrão para você andar, e enquanto está todo mundo passando sede, fome, você vai estar protegido dentro dessa casa. Foi isso? Hã? Foi? Não! Elias, vai para a beira do ribeiro. Vou mandar os pássaros lá levar pão e carne para você. E você bebe da água do ribeiro. A necessidade de Elias para a sobrevivência foi suprida, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Sim! Deus não abandona os seus. Quando nós estamos debaixo da sombra de Deus, Ele cuida de nós. O rio secou. Mais uma vez, irmãos, a prova estava diante de Elias. E mais uma vez Deus vem e fala para Elias algo importante. Elias, não dá mais para ficar aí. Sai daí e agora vai até uma cidade. E lá tem uma viúva. Irmãos, viúva naquele tempo era a pessoa mais frágil da sociedade. E ela vai te sustentar.
Irmãos, pensa numa época de machismo tremendo. Era aquela época. E agora, Elias ouve de Deus assim, vai para aquele lugar, procura a pessoa mais simples, porque essa pessoa vai te sustentar. Elias estava sendo treinado por uma coisa muito maior que nós sabemos que viria à frente. Deus queria ver até onde Elias queria ficar debaixo da sua sombra. Porque ficar debaixo da sombra de Deus tem um preço, querido. Nós somos movidos pela nossa fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Isso não mudou. Nós só estamos aqui hoje, nessa quarta-feira chuvosa, com um pouquinho de frio. Eu só coloquei o terno porque o pastor Renê estava de terno. Eu falei, vou colocar o terno. O pastor presidente está de terno. Aí ele estava sem gravata. Eu arranquei a gravata rapidamente. Não posso desonrar o meu pastor, né? Mas eu estou com um tremendo calor aqui, queridos. Mas a verdade é que a quarta-feira está chuvosa. Nem todo mundo tem um carro para andar. Para você estar aqui, você teve que vencer desafio. Às vezes um cansaço de um dia, uma jornada de trabalho. Tem pessoas, irmãos, eu digo que quarta-feira, lá na nossa igreja, quarta-feira é o culto da vitória. Por quê? Você tem que vencer para chegar lá. Você tem que vencer. Tem pessoas que não vão nem para casa, porque sabem que se chegar em casa, tomar um banho, acabou, filho. Não tem como arrancar do sofá ou da cama. É um desafio. E você está aqui porque você exercitou a tua fé hoje. Porque você sabia que Deus tinha algo especial para a tua vida hoje. Elias, ele foi para aquele lugar atender o chamado de Deus, atender aquilo que Deus estava falando, porque ele sabia que Deus tinha algo especial para fazer naquele lugar. Como assim, pastor? Querido, se você prestou atenção no texto que nós lemos, qual foi a resposta daquela mulher para o profeta Elias? Que ela ia fazer a comida para quê? Para que ela e o filho morresse. Mas, querido, quando nós estamos debaixo da sombra de Deus, nós temos poder para repreender até a morte. Quando Elias chegou naquele lugar, a morte daquela mulher e daquela criança foi repreendida. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Meu querido, quando nós estamos debaixo da sombra de Deus, quando nós estamos obedecendo a palavra do Senhor, o ide de Deus, o chamado de Deus, as dificuldades vão existir, as lutas vão existir, mas Deus nunca vai nos desamparar. Não importa o que esteja acontecendo. E eu quero te dizer, é um período. É passageiro as nossas lutas. A Bíblia nos mostra sempre isso. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei se você entrou aqui hoje desanimado, quem sabe abatido, quem sabe pensando o que vai acontecer amanhã. Eu quero te dizer algo importante. Deus é contigo. Assim como ele enviou os pássaros a Elias, assim como ele conduziu Elias até aquela mulher, Deus vai conduzir você até o lugar certo para você encontrar a solução que você precisa. Viva o hoje, porque o amanhã pertence ao nosso Deus. Viva o agora, seja fiel, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo, muitas pessoas, nós estamos voltando, irmãos, de um período de que as igrejas se teve fechadas. Muitas pessoas agora estão se acomodando, não querem mais sair de casa para estar no culto presencial. É perigoso. Quando não foi perigoso, irmãos? Me diga, quando não foi perigoso servir ao Senhor?
Quando não foi, querido? Quando nós estamos debaixo da sombra de Deus, é Ele que nos guarda. É Ele que nos protege. Porque, querido, quem deu a vida é Deus e só Ele pode tirar. Não há por que nós ficarmos temerosos. Não há por que nós ficarmos amedrontados. Precisamos resistir. Estamos vivendo um tempo de muitas incertezas. Mas aquele que descansa debaixo da sombra do Onipotente, esse vencerá. Deus é com ele. Mas tem um problema, querido. Tem um probleminha. Se você escolhe sair debaixo dessa sombra, aí a coisa complica. Como assim, pastor? Sim. Nós, como servos de Deus, vocês como membros aqui da igreja, vocês têm um compromisso com Deus. Com os cultos da casa do Senhor. Com o sustento disso tudo aqui, ó. Alguém um dia vai chegar aqui, vai ver um forro bonito, vai ver a galeria ali. Ih, que maravilha. Foi assim, né? Né, pastor Renê? Foi assim. Cheguei aqui, do nada, que igrejão, né? Será que foi do nada? Foi não, filho. Campanha mais campanha. Luta mais luta. Estamos semeando para o futuro. Quem tem fé, planta tâmara. Você sabe o que? A tâmara só dá em 100 anos. É. Mas se eu não comer, os meus filhos e os meus netos vão se deliciar com o sabor de uma tâmara. Precisamos ter isso no nosso coração. Essa igreja chegou até aqui porque vocês têm semeado. Porque vocês têm confiado no homem que Deus ungiu para dirigir este lugar. E é assim que nós vencemos. Quando nós confiamos no Deus que está dirigindo as nossas vidas. Não nas coisas do mundo. Não naquilo que nós queremos fazer. Muitas das vezes você está debaixo da sombra de Deus, obedecendo ao Senhor. A luta está difícil, mas você está vencendo. Não está lhe faltando nada, pode faltar o luxo. Mas a sua sobrevivência ela está garantida. Para lutar amanhã por algo melhor. A palavra do Senhor diz que cada dia tem o seu mal. Então amanhã nós temos a oportunidade de mudar, de vencer, de renovar a nossa fé. Não cometer os mesmos erros de hoje. O que nós não podemos fazer, querido, é querer sair debaixo da sombra de Deus. Sabe por quê? Porque quando nós saímos debaixo da sombra de Deus, sabe o que acontece? As tempestades vêm. A Bíblia fala de um homem que estava debaixo da sombra de Deus. Um homem chamado Jonas. Vocês conhecem? Deus chega para Jonas e diz assim: ô Jonas, eu preciso que tu vá a Nínive. Livro de Jonas, capítulo 1. Eu preciso que você vá a Nínive e fale para eles que se eles não tomarem tendência, eu vou destruir tudo aquilo. O povo de Nínive era o povo que Israel detestava. Não gosto. Não quero. Mas eu estou mandando você ir. Não, não vou não. Sai. Diz a palavra de Deus que ele vai tomar um navio para uma cidade completamente contrária. Ele vai para Tarsis. O que acontece no meio do caminho? Vem uma grande... Querido, quando a gente sai debaixo da sombra de Deus, a tempestade chega.
Ah, mas eu não estou fora, eu estou indo, eu faço. Não. Quando você sai do propósito, quando Deus tem um chamado para a tua vida, quando Deus te dá uma direção e você começa a querer fazer a tua vontade ao invés da vontade de Deus, você está saindo de debaixo da sombra de Deus. Você está saindo debaixo da mão do Onipotente. Você está decidindo por si só. E quando nós decidimos por si só, a tempestade chega. E na maioria das vezes, quando a tempestade chega, sabe o que acontece? Ela encontra você dormindo. Querido, a gente não percebe. Os sinais começam a aparecer, porque a tempestade, antes de ela cair por completo, as nuvens escurecem. Os ventos começam a ficar mais fortes. Mas quando a pessoa sai fora da sombra de Deus, ela vem sofrer de um sono profundo. Os sinais vão começar a acontecer, mas ela vai dizer, não, isso é só a natureza. Não, isso não tem nada a ver. Eu brinco sempre com os irmãos lá do Boa Vista, eu falo assim, nada a ver televisão desligada. Você desliga a televisão, nada a ver. Não é isso? Não é isso, pastor Renê? Mas a grande verdade é que quando nós começamos a fugir do propósito de Deus, quando nós começamos a desviar a nossa fé para as coisas desse mundo ou para a nossa própria vontade, os sinais começam a aparecer. A vontade de vir aos cultos começa a diminuir. A vontade de cooperar com o reino começa a diminuir. E você começa a se afastar. E entra num sono profundo. E que você precisa, às vezes, de um culto de quarta-feira para sacudir o teu braço e dizer, por que você está aí, nesse cantinho, dormindo? Há uma tempestade acontecendo lá fora. Clama ao teu Deus, para que Ele possa nos livrar. E aí, você vai se lembrar, como que eu posso clamar a Deus? Se eu não tenho mais a mão dele sobre a minha vida. Se eu troquei ele por muitas outras coisas. Querido, como? Como que você vai dobrar o teu joelho e dizer, Senhor, abre essa porta porque eu preciso passar por ela? Eu estava assistindo o momento das Olimpíadas e o rapaz que ganhou a medalha de ouro no surf, não sei se quantos aqui acompanharam, ele falou algo muito interessante quando o repórter perguntou a ele, então, meu amigo, quem que você quer agradecer? Ele falou, quero agradecer a Deus, porque às 3 horas da manhã eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, deixa eu fazer o meu melhor, me ajuda a fazer o meu melhor. Quantas vezes você tem orado? Quantas vezes você tem pedido a Deus para fazer o melhor, para que o nome dele seja exaltado? Não é para que o seu nome seja exaltado. Querido, eu quero te dizer uma coisa, as nossas vitórias, elas são para Deus. As nossas conquistas têm que ser para Deus. Quando nós queremos tomar isso para nós caímos na cilada do inimigo. As nossas vitórias têm que ser para Deus. As minhas, as suas conquistas, sempre para Deus. Para que o nome do Senhor seja exaltado. Porque é debaixo da sombra dEle que nós temos encontrado o refúgio que necessitamos. Jonas só se lembrou disso quando ele estava no navio. E mais uma vez ele disse assim, me lança para fora desse navio. Porque sou eu que estou causando isso tudo. Foi julgado.
E ele entrou debaixo da sombra? Não. Diz a história que ele entrou, foi jogado do navio e um grande peixe o engoliu. E aí Jonas passou quantos dias dentro da barriga daquele peixe? 3 dias. 3 dias para refletir. 3 dias para tomar a decisão. Eu preciso voltar a obedecer. Eu preciso voltar ao primeiro amor. Você sabe o que é o primeiro amor? O primeiro amor, irmãos, é aquele momento em que você aceita Jesus. Eu não sei quem lembra aqui. Quantos aqui se converteram aqui, foram à frente, levantaram a mão? Que coisa deliciosa, né? Porque tem alguns na casa do Senhor que às vezes nasceram em lar evangélico, né? E foram doutrinados, ensinados e continuaram, deram sequência ao caminho do Senhor. Mas aqueles que vêm à frente, que recebem aquele momento em que aquele peso do mundo sai das suas costas, né? E você recebe ali a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida, tudo que você tem no teu coração, a partir daquele momento, é gratidão. Você quer fazer qualquer coisa na igreja para agradecer a Deus. Esse é o primeiro amor, nós chamamos isso de primeiro amor. É aquele camarada, é aquela pessoa que se oferece para fazer qualquer coisa. O que tem para fazer? Tem que limpar aquilo lá. Não tem, é alto, vou procurar uma escada. A pessoa está disposta a fazer qualquer coisa para Deus. Para quê? Para compensar aquilo que ela recebeu do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Isso tem que estar conosco todos os dias. Esse primeiro amor, ele tem que estar conosco até o dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja. Ele não pode acabar. Essa chama não pode se apagar no nosso coração. Porque se ela se apaga, é porque nós saímos debaixo da sombra de Deus. Esse é o problema, querido. Esse é o momento em que você precisa entender que debaixo da mão de Deus haverá luta, mas você não estará sozinho. Daniel enfrentou lá a cova dos leões, os seus amigos enfrentaram uma fornalha. Aflição, querido. Nós teremos lutas. Se alguém disser que crente não tem luta, essa pessoa está querendo enganar. Ele não sabe o que é ser crente. Crente tem luta, porque sem luta não tem vitória, filho. Está entendendo? Sem luta não tem vitória. As nossas lutas não são para nos destruir, são para nos fortalecer. Deus olhou para Elias e disse assim, vamos ver se você vai me obedecer mesmo. Já te dei comida lá na beira do ribeiro, agora você vai ser sustentado por uma viúva. Elias pode dizer, o quê? Eu vou ser sustentado por uma viúva? Pensa na pessoa mais humilde. Pensa. Sempre tem uma pessoa mais humilde no nosso meio. E Deus fala assim, agora você vai sair da sua casa e vai morar com essa pessoa. Pensa nisso. Pensou? Você conhece alguém bem humilde? Que a primeira coisa que vem na nossa mente é, não vou mesmo. Mas, querido, havia um propósito. Elias precisava estar ali para quebrar a força da morte que estava sobre aquele lar. Deus não vai enviar você a lugar por qualquer coisa. Deus não vai chamar você para fazer alguma coisa por qualquer coisa. Sempre haverá um propósito para as nossas lutas, para as nossas aflições. E esse propósito é para a glória de Deus. Esse propósito é para a glória de Deus. Então, querido, eu quero concluir aqui, porque o tempo já foi. As 2 primeiras sombras, todos nós iremos desfrutar por um tempo da nossa vida. Pois nascemos debaixo da sombra dos nossos pais, e o sol que nos traz a luz do dia, em algum momento ele vai bater sobre alguma coisa mais alta do que você, e que vai favorecer você
com essa sombra. Porém, a sombra de Deus, estar debaixo da sombra do Onipotente, é uma escolha. As duas primeiras sombras, elas vão acontecer naturalmente na nossa vida. A sombra, ela nos protege do calor, do sol, né? Ela nos abriga. Estar debaixo da sombra do Onipotente é uma questão de escolha. Você tem que escolher. Elias escolheu. Jonas escolheu sair. Sofreu. Voltou. É uma questão de escolha. Então, o que eu quero dizer para você hoje, para nós encerrarmos. Tem alguém aqui que ainda não confessou Jesus como seu Salvador? Tem alguém aqui? Todos aqui já confessaram Jesus como seu Salvador? Então, todos nós aqui estamos debaixo da sombra do Onipotente. Amém? Amém, igreja? Amém? Agora, estar debaixo e desfrutar dessa sombra depende da nossa obediência. Jonas estava debaixo, mas ele escolheu desobedecer. E a tempestade veio. E ele teve que se retratar para poder voltar para debaixo da sombra. Querido, eu não estou aqui para dizer o que você está fazendo. Deus não me revelou nada sobre isso. Mas eu sei que se Ele me trouxe aqui hoje, e você está aqui hoje, é porque Ele sabe o que você está fazendo e o que você está pensando até em fazer. Então eu quero convidar a vocês a estarem de pé, nesse tempo. Você já entendeu o propósito de Deus? Todos nós estamos debaixo da sombra de Deus. Todos nós que estamos aqui nessa noite, temos a mão de Deus sobre nós. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. E agora pergunte para você, como está a tua vida com Deus? Você tem obedecido os propósitos pelo qual Ele tem chamado você? Ou os sinais das tempestades já começaram a aparecer e você nem tinha se dado conta que era isso? Porque antes da tempestade o céu se escureceu. Os ventos ficam mais fortes. Jonas não percebeu porque ele estava no fundo do navio, num sono profundo. Hoje Deus me enviou aqui, assim como Ele enviou um homem a descer ao fundo daquele navio e pegar Jonas pelo braço e dizer, acorda. Deus está falando comigo, está falando através de mim para dizer para você, acorda. Acorda, filho. Acorda, filha. Porque se você não voltar para debaixo da minha sombra, a tempestade vai chegar. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Deus se faz presente nesse lugar, nesta noite, querido. Dá espaço para o Espírito Santo falar no teu coração nesta noite. Não lute contra Deus. Não faça como Jonas. Obedeça o chamado de Deus para a tua vida. Tudo há um propósito, para tudo. Oh, Jesus. Oh, meu Pai. Pastor, eu estou fraco. Me sinto fraco, me sinto abatido. Eu sei que eu tenho um chamado, mas eu não consigo realizar. Apenas diga, Senhor, eis-me aqui. Elias foi um grande profeta, mas teve uma parte da sua vida que ele correu para dentro de uma caverna.
Há momentos na nossa vida que nós não conseguimos compreender por que estamos fazendo isso. E Elias fez isso depois de ter tido uma grande vitória. Depois de ter visto um mover de Deus tremendo. Querido, querida, você que está aqui essa noite, Deus está falando com você. Você que está acompanhando pelas mídias, Deus está falando com você nesta noite. Está na hora de você sair da sua zona de conforto. Está na hora de você tomar uma atitude diferente diante do Senhor. Está na hora de você tomar uma decisão. Jonas tomou uma decisão. Eu vou a Nínive e vou fazer aquilo que Deus determinou. Elias tomou uma decisão. Eu vou até aquela viúva e ela vai conseguir me sustentar, porque Deus vai livrá-la da morte. Então, querido, Deus está aqui nessa noite. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova dos leões, o mesmo Deus que livrou os amigos de Daniel da fornalha, é o mesmo Deus que está aqui hoje. E eu digo para você nessa noite, se você quiser, esse mesmo Deus, Ele vai renovar a tua vida nesta noite. Basta você dizer: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Se você quer isso, se você quer receber uma renovação espiritual na tua vida hoje, eu peço a você, por gentileza, coloque a mão sobre o teu coração, como sinal de concordância com aquilo que eu vou pedir a Deus agora. Querido Deus, amado Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor, que nessa noite se colocam diante de Ti. Reconhece, Senhor, a sua fraqueza. Reconhece, Senhor, a necessidade de um renovo espiritual, de algo novo, de uma transformação, Pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado, que hoje o Senhor conceda essa transformação. Que hoje o Teu Espírito Santo venha sobre esse Teu filho, sobre essa Tua filha, Senhor, trazendo um renovo, trazendo algo novo, especial, que essa pessoa venha cumprir os propósitos pelo qual ela foi chamada, Senhor. Que ela não olhe para as dificuldades, mas que ela olhe somente para Ti, Senhor. Que ela possa confiar nas Tuas promessas, Pai, que o Senhor tem feito para a sua vida. Que ela possa ter a certeza no coração dela que ela jamais vai perecer, porque Tu estás com ela, Senhor. Pai, em nome de Jesus, renova o Teu povo, renova a Tua igreja, Senhor. É o que eu te peço, Senhor, e já te agradeço, e faço isso no nome santo de Jesus. E se você crê, diga amém. Dê um forte aplauso para Jesus. Aleluia! Esse é o nosso Deus.